7h15, vamos começar, certo? Você já tinha disponível, né, a aula de hoje, o material. A Tamira está comendo o quê? É açaí? É, eu quero. Miojo. Ixi, não, miojo não, mulher, açaí é melhor. Quem começar aí assistindo a aula é Cecília. Adoro. Viciadinha aí. Sim, pera, vamos lá, né? Aula. Todo mundo tá vendo? Slides. Sim, não. Vocês precisam falar para eu saber, certo? Tô vendo. Ah, que bom. Alguém falou. Glória. Vamos lá, então. Mais uma vez, né, aqui na segunda aula agora, né, a gente ontem teve a primeira, a gente vai para a segunda aula de Ética, Legislação Profissional e Bioética. Por mim, Crislaine Kelly. Vou só dar uma olhadinha lá nessa zoadinha, o que é. Vem que entrar. Então, hoje nós damos início ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né? Hoje a gente não vai conseguir ver ele todo, mas a gente vai ver pelo menos os direitos e os deveres, né, que estão no nosso Código de Ética. O Código de Ética da enfermagem, né, o novo, atualmente, ele foi renovado, foi feito pela Resolução COFEN, número 564 de 2017. Na verdade, ele foi atualizado, né? Já existia com a última atualização de 2007. E aí, em 2017, teve essa atualização do nosso Código de Ética. E aí foi atualizado através dessa resolução, né? 564 de 2017. O Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEN, no uso de suas atribuições, que eles são conferidas pela lei, né, 5905 de 73, e pelo regime de autarquia aprovada pela resolução do COFEN, 421, de 15 de fevereiro de 2002, resolve atualizar, né, aprovar o novo Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Aí no segundo artigo fala que para quem se dirige esse código, dirige e se aplica aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, obstetrizes e parteiras, bem como os atendentes de enfermagem, que era um cargo que existia bem antes dos auxiliares, né, os atendentes de enfermagem. Considerações, né? Então, o Código de Ética, quando ele foi feito e também agora atualizado, para ele ser feito, ele considerou algumas coisas, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. Então, também considera essa Declaração dos Direitos Humanos, considera também a Declaração Universal de Bioética dos Direitos Humanos, de 2005. Considera ainda a Lei 11.340, né, de 7 de agosto de 2006, referente à Lei Maria da Penha. Também considerou, nesse Código de Ética, questões que dispõem sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõem sobre o Estatuto do Idoso, que dispõem sobre proteção de direitos a pessoas portadoras de transtornos mentais, e também redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Considerou também as condições de promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, certo? Então, ao se fazer o código, né, não se fez do nada, não foi com ideias próprias, então foi considerado todo um contexto para poder montar, para poder fazer, para poder direcionar o código de ética, né? E como a gente já viu, o código de ética, ele é justamente para mostrar, para dar uma luz, um direcionamento de como deve ser realizado, de como deve ser a conduta do profissional, né, mediante situações. Então, o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é o CEP, o novo, né, hoje aborda
5 capítulos. O primeiro capítulo é referente aos direitos dos profissionais, o segundo capítulo aos deveres, o terceiro às proibições e o capítulo 4 é referente a infrações e penalidades, né? Referente a essas infrações. E o capítulo 5 é referente à aplicação dessas penalidades. Hoje a gente vai ver o capítulo 1 e o capítulo 2, que é referente aos direitos e aos deveres. Aí a gente vai estar utilizando tanto o slide, né, como a gente também vai estar utilizando o código de ética na íntegra, tá? Porque aí nos slides é algo mais resumido, né, que a gente faz para pegar os artigos mais importantes, que são mais utilizados principalmente em concursos, ou que a gente vê mais realmente na prática. Mas ainda assim é importante a gente conseguir a gente saber quais são os demais artigos. Então, a gente tanto vai estar utilizando os slides, como também vai estar utilizando o código na íntegra, que vocês também têm acesso, né? Já passei para vocês. Então, começando pelos direitos, né? No artigo 1º. Então, no artigo 1º, com relação aos direitos dos profissionais de enfermagem, o profissional tem direito de exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica, ambiental e com autonomia. Né? O profissional de enfermagem ele tem autonomia sobre os seus atos enquanto enfermagem, né? E ser tratado sem discriminação de qualquer natureza. Então, é um direito do profissional exercer a sua profissão com autonomia, com segurança técnica, com liberdade, e ainda assim ser tratado sem nenhum tipo de discriminação, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Então, nós temos direito de exercer a enfermagem de forma livre, de forma segura, né, de forma autônoma. No artigo 2º, exerce atividades, né, exercer, é um direito a exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências físicas e psicológicas à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos profissionais de enfermagem. Com relação a essa parte aqui, livre de riscos, de danos, de violência, é um direito nosso trabalhar dessa forma, né? Trabalhar livre de riscos, livre de violência física, livre de violência psicológica. No entanto, nem sempre isso é possível, né? Mas ainda assim é um direito nosso. Recentemente, não sei se foi mês passado, acho que foi no Tarcísio Maia, de Mossoró, ocorreu um caso de violência contra um profissional da área da enfermagem, né, que estava lá trabalhando, e um dos pacientes pegou um objeto, eu não lembro muito bem qual que era, acho que era um pé de um esfigmo de pé. Enfim, pegou esse objeto e agrediu o profissional, e esse profissional precisou passar por cirurgia, porque teve uma perfuração no tórax dele. Então, é um direito nosso, né, trabalhar de forma livre, né, sem violência física nem psicológica, mas muitas vezes a gente está sujeito a passar por esse tipo de violência, né, mas a gente pode sempre estar recorrendo ao COREM, né, justamente porque é um direito nosso trabalhar de forma livre, sem violência física nem psicológica, livre de riscos, né? É um direito, e se esse direito não for respeitado, a gente precisa ir atrás, né, e realmente cobrar. Aí nós temos o artigo 6º, né, com relação aos direitos. Então, é um direito nosso, enquanto profissional de enfermagem, aprimorar os nossos conhecimentos, né, de forma técnica, científica, ética política, socioeducativa, histórica, cultural, né, da forma que dê sustentação à prática profissional. Dessa forma, é um direito. Por que tem dizendo assim, dessa forma é um direito? Porque no artigo 55, que é um dever, também fala a mesma coisa, né? Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos, culturais, porém, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Então, existe essa diferenciação, né? Eles são parecidos, só que depende da situação.
Quando for referente a aprimorar conhecimento, para que você melhore enquanto profissional, para que dê sustentação à sua prática profissional, isso é um direito. Você tem direito a se aprimorar, né, a estar melhorando, a estar se atualizando, você tem direito a isso. Mas também é um dever quando isso interferir com relação à pessoa, família e coletividade, né? Então, se você não se atualiza e ainda assim trabalha, oferece o cuidado de forma desatualizada, né, de forma não completa, isso vai estar atingindo aos pacientes, né, a pessoa, a família, a coletividade, e vai estar também interferindo no desenvolvimento da profissão. Então, quando é referente à pessoa, família, coletividade, né, esse aprimoramento de conhecimentos é um dever. Mas se for com relação a benefício próprio, a sustentação da profissão, a atualização do profissional, é um direito. No artigo 8º, né, requerer ao Corém, de forma fundamentada, medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público, né, em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinge a profissão. Então, nós podemos requerer ao Corém, desde que de forma fundamentada, né, se por algum acaso vier a acontecer uma ofensa, se você se sentiu ofendido por alguma coisa dentro do exercício profissional que atinja naquele momento a profissão e você se sentiu ofendido, pode-se requerer ao Corém, né, é um direito do profissional requerer ao Corém, medidas cabíveis para um desagravo público, né, uma ofensa no seu trabalho, que não foi real, que era mentira, que estavam, digamos assim, levantando um falso testemunho sobre você enquanto profissional, né? Então, pode sim requerer ao Corém, desde que de forma fundamentada, né, medidas cabíveis para um desagravo público. Artigo 11. Formar e participar da comissão de ética de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha. Então, também é um direito do profissional de enfermagem, se ele quiser participar, né, de comissões interdisciplinares no local que ele trabalha, na instituição onde ele trabalha, participar de comissão de ética de enfermagem, né, então é um direito, os profissionais podem participar nesse sentido, de comissão de ética, de comissões interdisciplinares nas instituições em que eles trabalham. Artigo 12, né, um direito abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional, né? Então, pode acontecer de, por exemplo, você ter conhecimento de alguma coisa no seu trabalho, porque você atendeu uma pessoa que cometeu algum crime ou, enfim, tem alguma informação e você acabou tendo conhecimento dessa informação por causa do seu trabalho, mas, por exemplo, a justiça lhe chamou e perguntou e quer saber sobre determinado assunto referente àquele paciente que você atendeu. Então, vocês podem abster-se de revelar essas informações por causa do seu exercício profissional, porque você não soube daquela informação aleatoriamente. Naquele dia, naquele momento, você estava trabalhando. Então, em favor do exercício profissional, por causa dele, você teve acesso àquela informação e você pode, sim, de acordo com o Código de Ética, se abster de revelar essa informação confidencial, se for de sua vontade. Artigo 14. É direito do profissional de enfermagem aplicar o processo de enfermagem enquanto instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar, documentar o cuidado da pessoa, a família e também a coletividade, né? Esse processo de enfermagem, que é a SAI, a sistematização da assistência de enfermagem. Então, aplicar essa sistematização enquanto instrumento metodológico para planejar ações, para implementá-las, para avaliar, documentar, para avaliar as situações, para fazer a questão de documentação, né? Então, é um direito nosso fazer todo esse processo de sistematização da assistência de enfermagem para as pessoas, família, coletividade. Deixa eu só ver aqui se eu
Pediu para entrar. Olha, com relação a esse artigo, né? Cuidado para não confundir. De acordo com o artigo 37 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é dever do profissional de enfermagem documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal. Enquanto que no artigo 14, né, é um direito documentar, é um direito planejar, implementar. No artigo 37 já diz que é um dever. Então, a gente pode fazer isso e a gente deve fazer isso, né? Deve documentar todas essas etapas, né, do processo de enfermagem, né? Em consonância, né, lógico, com a competência legal. Então, tanto é um direito, quanto também é um dever. É um direito de acordo com o artigo 14 e é um dever de acordo com o artigo 37 do Código de Ética. Tá? Então, é um direito você planejar, documentar tudo, cadê que mais? Implementar, planejar, avaliar, documentar é direito, mas também é dever documentar todas essas etapas, de acordo com o artigo 37. Artigo 19. Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências e sobre assuntos de sua competência e ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. Então, quando se fala de utilizar veículos de comunicação enquanto direito, é porque a gente pode, tá? Mas como é que a gente pode? Para que a gente pode estar utilizando essas mídias sociais, esses meios eletrônicos, esses meios de comunicação? Para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências, com relação a assuntos de nossa competência, né, de sua competência, ou até mesmo para divulgar eventos com finalidade educativa, de interesse social. No entanto, é muito importante ter cuidado com relação a essa questão de mídias sociais, de meios eletrônicos, de comunicação, certo? Porque aqui é um direito para esse tipo de coisa, né? Para divulgar algum meio informativo, para conceder entrevista, ministrar cursos, né? Veja, para coisas que realmente são de relevância, que realmente são importantes, e não estar utilizando esses meios para estar denegrindo de alguma forma as instituições, ou, por exemplo, postando foto de pacientes, né? Então, ou se utilizando desses meios para ficar, em vez de estar praticando a sua profissão, de estar exercendo, né? Tá no WhatsApp, tá mandando áudio, no momento que era para eu estar fazendo algum tipo de procedimento, prestando assistência ao paciente. Então, é importante ter muito cuidado com relação a mídias sociais, meios eletrônicos, né? E realmente usar o que é de direito. Artigo 21. É direito negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Então, você pode, sim, deixar-se ser exposto ou querer realmente fazer algum tipo de filmagem, tirar uma foto que tirem de você enquanto você está trabalhando, se você quiser. Mas se você não quiser, você tem o direito de se negar a ter a sua imagem exposta, certo? Você tem o direito de negar-se a ser filmado, de ser fotografado, de ser exposto em mídias sociais. Se vocês não quiserem, enquanto no exercício da profissão, enquanto no desempenho de suas atividades profissionais, pode-se negar, né, a ser filmado, a ser fotografado, a ser exposto nas mídias sociais, né? E se por algum acaso vier a acontecer, essa pessoa que lhe expôs sem ser permitido poderá ser processado, né? Já que o Código de Ética nos protege nesse sentido. Aí vamos ver agora aqui com relação ainda a direito, né? Vamos lá no nosso Código de Ética. Vocês estão vendo, né, aqui o Código de Ética? Sim. Por exemplo, aqui no artigo 13, ó, que a gente não pôde ver lá no slide, mas aqui no Código de Ética tem, né? O artigo 13. Suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional
e ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvada em situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e por meio de correio eletrônico à instituição do Conselho Regional de Enfermagem. Então, se aquele local de trabalho não lhe oferece, né, não lhe oferece condições para que você trabalhe de forma segura, não lhe oferece EPIs para que você consiga fazer procedimentos, então é um direito, né, enquanto profissional de enfermagem, que você suspenda as atividades, né, até que aquele problema, até que as condições elas realmente sejam ofertadas. Olha, também é um direito. Sem direito. Também é um direito. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e à coletividade necessárias ao exercício profissional, né, no artigo 7º. Então, para poder prestar uma boa assistência, a gente tem o direito de poder olhar o prontuário, de ter acesso às informações relacionadas a essa pessoa, né, à família, à coletividade. Então, nós temos o direito de ter acesso a essas informações para poder prestar uma assistência de maior qualidade. Alguém falou? Olha, aqui no artigo 22, né, a gente viu o artigo 21 lá já, que é negar-se a ser filmado, fotografado, durante o desempenho da atividade profissional. E no artigo 22, a gente tem que é direito nosso recusar, né, a executar atividades que não sejam de nossa competência técnica, científica, ética, legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa e à coletividade. Então, se aquela atividade não é de minha competência, eu tenho o direito de me recusar a fazer, porque não é de minha competência, né? Eu não estudei para fazer aquilo. Então, ao mesmo tempo que eu posso fazer e ser punido, eu posso não fazer e não ser punido, porque o Código de Ética, ele, no artigo 22, nos acoberta nesse sentido. Então, se não é de minha competência, não é de minha alçada, foi delegado a mim por outro profissional, eu posso sim me abster, eu posso sim recusar, me recusar de fazer aquela atividade, de executar, porque não compete a mim, né? Eu não sei fazer e não é de minha competência fazer. Eu posso até saber fazer, mas não é de minha alçada, né? Como, por exemplo, o que eu já venho citando, né? A passagem de sonda vesical não é de competência do técnico, mas muitos técnicos já sabem fazer, porque antes os técnicos podiam fazer esse tipo de procedimento, né? Passagem de sonda nasogástrica também. Então, sabe fazer, mas se não é de sua competência, você pode se negar a fazer, mesmo que seja delegado para que você faça. Aí vamos agora para os deveres, né? A gente viu que a gente tem bastante direito, né? A gente tem direito a muita coisa, mas aí nem só de direitos vive o profissional, e sim nós temos bastante deveres também a serem cumpridos. Por exemplo, no artigo 30, é dever do profissional de enfermagem cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema COFEN-COREN, né? Então, se por alguma eventualidade você receber uma cartinha do COREN, né, que você precisa comparecer ao COREN, ao COFEN, que você precisa você foi convocado, foi intimado por algum motivo, então é um dever, você precisa ir e cumprir essa intimação, essa convocação, no prazo que foi estabelecido, né? Se não fizer no prazo estabelecido, se não cumprir esse dever, então também sofre penalidades. Artigo 35, a por nome completo e o nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, e a assinatura ou rúbrica dos documentos quando no exercício profissional. E aí, junto a esse artigo 35, vem os incisos, né? Primeiro e segundo.
No primeiro inciso do artigo 35, vem falando que é facultado o uso do carimbo com nome completo, número e categoria de inscrição no Corém, devendo constar a assinatura ou rúbrica do profissional. Então, o que é que acontece? Antes desse novo Código de Ética, era obrigatório o uso do carimbo, certo? Só que com esse novo Código de Ética, é facultado o uso do carimbo. No entanto, pode até não usar o carimbo, mas se não usar o carimbo, precisa colocar, escrever por extenso, o nome completo, o número de inscrição no Corém, né? Mesmo que não utilize o carimbo. Então, o uso do carimbo, ele é facultado. Você pode ou não utilizar. E se por algum acaso vocês preferirem usar o carimbo, porque já tem todas as informações, mesmo usando o carimbo, é importante fazer a rúbrica, certo? Então, após o nome completo ou o nome social, ambos de forma legível, e o número e a categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem. Então, nome completo, categoria e número de inscrição. Isso se já tiver tudo no carimbo, carimba e rubrica. Se não, tem que escrever tudo isso por extenso. Então, pode sim ser facultado o uso do carimbo, mas se utilizar o carimbo, ainda assim é importante fazer a rúbrica. Vou ver se alguém pediu para entrar. Artigo 38. É dever prestar informações escritas e ou verbais completas e fidedignas, necessária à continuidade da assistência e segurança do paciente. Então, é importante colocar no prontuário do paciente tudo o que aconteceu com ele, né? Principalmente aquelas informações, né, que são de maior relevância, né? Então, sinais vitais, se ocorreu algum tipo de intercorrência durante aquele período que você esteve com aquele paciente, e sempre colocar tudo de forma completa e da mesma forma que aconteceu, né? Justamente para que haja uma continuidade da assistência. Então, se seu João, durante o seu plantão, ele teve queda na saturação, e seu João está suspeito de Covid, né? Ele teve oscilações na sua saturação. E seu João está esperando o resultado de Covid. Então, é importante que eu coloque, né, essa informação essencial de que seu João está saturando mal, ele está tendo alterações oscilações na sua saturação, para que o próximo profissional que venha a dar assistência a seu João, ele se atente de forma, como é que eu posso dizer? De forma prioritária, principalmente a questão da saturação dele, né? Tá sempre tendo cuidado a mais e tá sempre que possível, tá verificando, tá acompanhando a questão dos sinais vitais dele, porque pode acontecer dele rebaixar rapidamente, né? Professora. Oi. Tem umas meninas querendo entrar. Cadê? Daiele. Daiele, eu já aceitei ela agora. Estão falando no grupo. Pronto, eu acho que eu acabei de aceitar, viu? É que é ruim quando a pessoa tá dando um assunto, perde todo o foco. O pessoal entrando tarde. Mas, enfim, eu acho que eu acabei de aceitar ela. Sim, voltando aqui, né? Sim, estava falando com relação a prestar as informações escritas de forma mais completa e mais fidedigna possível, porque se a gente não colocar, se a gente acabar esquecendo, fica ruim no profissional seguinte, né, do profissional do próximo plantão, prestar uma assistência de qualidade, porque ele não vai saber o que vem acontecendo já com aquele paciente, né? Então, sempre que for realizar algum tipo de procedimento, verificou sinal vital, administrou tal medicação, fez qualquer tipo de procedimento no paciente, é importante que assim que terminar o procedimento, registre em prontuário, certo? Porque aí fica mais difícil da gente esquecer,
de não colocar uma informação completa, botar por pedaços, né? Então, sempre que prestar uma assistência, sempre que terminar um procedimento, já coloca, né? Já deixa lá escrito no prontuário, anotado no prontuário, para que o próximo profissional consiga dar continuidade à assistência. Artigo 46. É dever recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica, na qual não constem a assinatura e número de registro profissional do profissional prescritor, exceto em situações de urgência e emergência. Isso a gente falou um pouquinho também ontem, né? Então, a gente consegue ver que no artigo 46 é um dever nosso, né? A gente deve se recusar, não é só um direito, a gente deve, né, se recusar se por algum acaso a prescrição que a gente recebeu não tiver, né, o número do registro do profissional que prescreveu, seja ele médico ou o enfermeiro, né? Foi prescrito, mas o profissional não assinou, o profissional não colocou lá o número do seu registro profissional na prescrição, então a gente pode se recusar a prescrever, né? A executar a prescrição, na verdade. Então, se não tiver e você puder ir atrás do profissional para que ele realmente coloque lá, assine, né, a prescrição que ele fez ao paciente, beleza, aí você consegue dar continuidade à assistência. Se não, você tem o dever de se recusar, né, porque se acontecer algum problema, você estava respaldado, né, porque você não fez, por quê? Porque não tinha registro do profissional prescritor, não estava assinado, né, quem foi que mandou você fazer aquilo? Quem foi que prescreveu aquela assistência para você fazer? Né? Então, precisa ter, e aí é um dever nosso recusar-se a executar a prescrição se por algum acaso não tivesse registro, dando a assinatura quanto do número do profissional prescritor. A não ser em caso de urgência e emergência, né? Realmente, em caso de urgência e emergência, caso de vida ou morte, e aí nesse tipo de situação, o Código de Ética nos acoberta, né? No caso de situações de urgência e emergência, pode-se fazer, mesmo que o profissional prescreva, vamos dizer no popular, de boca, né? Então, se prescrever, mesmo que não conste a assinatura do profissional, mesmo que não conste o número do registro desse profissional, mas por ser uma situação de urgência e emergência, pode dar seguimento à prescrição. Ainda falando sobre o artigo 46, o inciso 1º, né? O profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade da mesma, mesmo da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional registrando em prontuário. Então, a gente é bem recorrente, assim, ter profissionais que escrevem de uma forma ilegível, né? Que somente quem já trabalha há muito tempo na área ou que tem um poder médium, assim, que consegue decifrar aquelas letras, né? Que a gente acaba encontrando no serviço de saúde. Então, se por algum acaso você não conseguiu entender de forma nenhuma aquela prescrição, então é um dever nosso, né? Se recusar a fazer aquela prescrição. Se por algum acaso a gente tiver acesso àquele profissional que prescreveu, a gente pode ir até esse profissional e perguntar, olha, isso aqui é o quê? Né? Porque muitas vezes tem medicamentos com nomes parecidos, né? A dosagem, tudo a gente precisa ter certeza do que a gente está fazendo, para qual é o paciente, qual é a medicação, por exemplo, qual é a via que a gente vai aplicar, né? Qual a duração. Então, é importante que ao fazer uma prescrição, ao executar uma prescrição, a gente tenha certeza daquilo que está sendo realizado. Então, se está de forma ilegível, a gente deve se negar, se recusar a executar aquela prescrição, seja ela de enfermagem ou médica. E, além disso, a gente também pode recorrer a outros profissionais, esses profissionais que já têm uma experiência maior, e esse profissional pode estar nos ajudando. No entanto, a gente também deve registrar isso em prontuário, né? Porque se vier a ter algum tipo de ocorrência, né, da medicação que ele entendeu ser errada ou a prescrição ser interpretada de forma errada, mas aquilo foi registrado em prontuário, né? Aquela ocorrência, aquele fato que ocorreu durante o dia, durante o trabalho, durante o plantão. É vedado ao profissional de enfermagem, no inciso 2º, é vedado ao profissional de enfermagem
o cumprimento de prescrição à distância, exceto em casos de urgência e emergência e regulação, conforme resolução vigente. Então, não é permitido, certo, executar a prescrição de enfermagem ou prescrição médica, enfim, à distância. Não é permitido. A não ser em caso de urgência e emergência ou de regulação, né? Então, você está regulando o paciente de uma instituição para outra e aí tem um médico do outro lado, né, por exemplo, lhe dando instruções do que você deve fazer, né? Então, pode-se fazer, né, esse tipo de prescrição à distância, se for em caso de regulação ou de urgência e emergência. Artigo 48. É um dever do profissional de enfermagem prestar assistência de enfermagem, promovendo qualidade de vida à pessoa e à família no processo de nascer, viver, morrer e luto. Então, prestar assistência de enfermagem não é só a quem está vivo, né? Então, a assistência de enfermagem, ela abrange desde o nascimento até a morte, passando inclusive pelo luto. Então, a assistência de enfermagem, ela deve ser dada em todos os níveis de vida, né? Então, desde o nascimento, durante a vida, o processo de morte. Então, mesmo sabendo que aquele paciente, ele não tem mais condições de sobrevivência, que ele está realmente ali somente para cuidados paliativos, mas nós devemos prestar assistência da melhor forma possível. Tudo que eu puder fazer por aquele paciente que estiver ao meu alcance, que estiver disponível na instituição, deve ser feito, certo? E, ainda assim, manter a dignidade desse paciente, promover essa qualidade de vida, né? Inclusive após a morte, né? Qualidade de vida após a morte, não, mas enquanto ele tiver vida, a gente vai estar lutando por ele, a gente vai estar fazendo o possível, né? Aplicando as medicações de forma paliativa, mesmo sabendo que aquele paciente, daqui a algumas horas, ele já não vai mais estar vivo. Mas nós prestaremos a assistência enquanto for necessário, para que ele tenha o máximo de qualidade de vida, né, de saúde, enquanto ele estiver vivo. E aí, mesmo após a morte, é importante ter todo um cuidado com o corpo, né, inclusive com relação à exposição, né, muitas vezes acontece de tirar foto, de enviar em grupo de WhatsApp, então é importante manter esses cuidados, mesmo quando a pessoa morre, né, manter a dignidade, manter o pudor da pessoa, mesmo após a morte. E também prestar assistência à família, né, com relação ao luto. É importante entender a família, né, saber explicar, saber passar informação, né, para a família. Então, prestar assistência de enfermagem vai desde o processo de nascer até o processo de morrer e luto. Parágrafo único. Nos casos de doenças graves, incuráveis e terminais, com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. Então, é o que a gente acabou de ver, né? Que mesmo quando essa pessoa já tem aquela sentença, a gente já sabe, né? Que aquela pessoa ela não tem mais chances de cura, que essa pessoa já está em fase terminal da doença, mas o que puder ser feito para que essa pessoa viva os últimos minutos, as últimas horas, os últimos dias da melhor forma possível, deve ser ofertada, né, para essa pessoa, seja de forma de um conforto físico, ou promover um conforto espiritual, um conforto social, né, mas deve ser prestada essa assistência até o último instante, e inclusive após a morte. Pronto, e aí a gente continua aqui, né, no código. Então, olha, também é um dever nosso fundamentar nossas relações na prudência, no respeito, na solidariedade, na diversidade de opinião e também na posição ideológica. Então, é um dever nosso manter as nossas relações enquanto profissionais de enfermagem de forma prudente, né? Sempre manter o respeito entre as relações, sempre que possível, manter também a questão de solidariedade, né? Entre os colegas. É importante também, é um dever nosso, conhecer o código de ética, né? Saber o que é dever, saber o que é proibição,
saber o que é um direito. Então, é um dever nosso conhecer, cumprir, né, o código de ética e se fazer cumprir também esse código dentro das normativas do COFEN e do COREN, certo? Também é um dever nosso, deixa eu ver aqui, manter a inscrição do Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorreu o exercício profissional. Então, todo ano, nós precisamos estar fazendo a renovação, né, do nosso número, né, da nossa inscrição, certo? Então, manter a inscrição do Conselho Regional de Enfermagem, né, sempre, todo ano, a gente paga uma taxa, né, para estar mantendo a nossa inscrição ativa. Manter os dados cadastrais atualizados também é um dever, né, nosso. Apor nome completo, nome social, como a gente já viu, é um dever. E a questão do carimbo, ele é facultado hoje no novo Código de Ética. Então, antes, o carimbo, ele era obrigatório na hora de se fazer as anotações, né? Então, o carimbo, ele tinha que estar ali. Hoje não, hoje o carimbo ele é facultado. Então, você prestou assistência, você pode carimbar e fazer a rúbrica, ou se você não tiver o carimbo disponível, você vai apor seu nome completo, o cargo que você está exercendo e o número da sua inscrição. Olha, no artigo 36, que a gente viu também, né? Registrar em prontuário e em todos os documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidado de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasura. Né? Então, é importante manter sempre atualizado a assistência que está sendo prestada, né? Documentando tudo com relação ao paciente, para que quando o seu plantão terminar, a sua assistência acabe, mas que a assistência ao paciente não seja interrompida, né? Porque virá outro profissional que dará continuidade àquela assistência. Esclarecer, no artigo 39, esclarecer a pessoa, a família e a coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. Então, é importante a gente também passar as informações para a pessoa, para a família, né? Explicar o procedimento que vai ser realizado, por que aquele procedimento está sendo realizado, o que é que esse paciente vai estar tomando de medicação, qual é a ação da droga, por que esse paciente está tomando esse tipo de medicação. Então, é importante prestar esses esclarecimentos à família, ao paciente, certo? É um dever nosso, enquanto profissional, esclarecer a pessoa, né? Esclarecer a família a respeito de tudo o que está sendo feito e o que pode acontecer com esse paciente, né? Com relação a riscos, a benefícios, a alguma intercorrência que possa vir a acontecer. Então, também é um dever nosso informar e prestar esse tipo de esclarecimento, não só ao paciente, como também à família, né? Artigo 40, orientar a pessoa, a família, né, sobre preparo, benefícios, riscos, consequências decorrentes de exames e também de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa, né, e de seu representante legal. Prestar assistência de enfermagem sem nenhum tipo de discriminação de qualquer natureza. Então, é um dever nosso, né? Prestar assistência sem nenhum tipo de discriminação, né? Independente de raça, né? Independente de raça, não, raça somos uma só, né? Independente de cor, independente de sexualidade, de orientação sexual, ou seja, independente de qualquer coisa, né? Somos todos pessoas, somos todos humanos. Então, nós devemos prestar assistência independente de qualquer coisa. Né? Independente de quem essa pessoa é, a gente deve prestar uma assistência de qualidade, né? E da melhor forma possível. Respeitar o direito do exercício de autonomia da pessoa ou do seu representante legal na tomada de decisão livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos. Tá? Então, a gente também precisa, enquanto dever nosso, enquanto profissional, respeitar a vontade do paciente. Né? Claro que de acordo com limites, mas a gente precisa respeitar a família, respeitar a decisão da família, do próprio paciente, né?
na hora de alguns procedimentos, na hora do tratamento. A gente deve avaliar também o conforto, né, desse paciente. Também é um dever nosso respeitar o pudor desse paciente, né, respeitar a privacidade, a intimidade da pessoa, isso no artigo 43, né, em todo o ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte, como a gente também já viu. Então, prestar assistência de enfermagem vai desde o nascer até a morte, passando pelo processo também de luto, né, pós-morte. Então, respeitar o ser humano, independente da fase de vida dele, né? Respeitar pudor, respeitar também a questão de privacidade e prestar assistência de enfermagem de forma que ofereça sempre segurança, né? Mesmo em caso de suspensão de atividade profissional, decorrendo de movimentos reivindicatórios da categoria. Então, com relação ao artigo 44, pode-se fazer, né, é um direito nosso, reivindicar direitos, né, fazer mobilizações, porém, é um dever nosso manter a assistência de forma continuada. Não pode todo mundo simplesmente parar e deixar os pacientes sem nenhum tipo de assistência, né, então é um dever nosso prestar assistência, né, de forma segura, mesmo em caso de suspensão de atividades profissionais, decorrendo de movimentos reivindicatórios. Parágrafo único do artigo 44. Será respeitado o direito de greve e, nos casos de movimentos reivindicatórios da categoria, deverão ser prestados os cuidados mínimos que garantam uma assistência segura conforme a complexidade do paciente. Então, pode fazer movimento reivindicatório? Pode, desde que a assistência ao paciente não deixe de ser prestada. Artigo 45, é muito importante o artigo 45, certo? Artigo 45, é um dever nosso prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Vocês sabem o que é imperícia, imprudência e negligência? Vocês já viram, né? Vocês lembram do que significa? Vocês sabem diferenciar? Sim, não? Eu já esqueci, já, professora. Faz um tempo já, né? Mas lembra aí, você não lembra de nada? Nenhum conceito? Perícia, não. Vocês, né? Não só você, vocês. O conceito mesmo, não. Então, vamos lembrar agora, né? Imperícia, negligência e imprudência. Então, imperícia, né? Imperícia é quando a gente faz alguma coisa sem ser de nossa competência, né? Eu sei fazer, mas não é de minha competência e mesmo assim eu fui lá e fiz, né? Por exemplo, a inserção do PIC, né? O catéter central de inserção periférica, né? O catéter central. Então, não é de competência de um técnico de enfermagem fazer, né? Competência de um enfermeiro e de um médico que estejam também treinados a fazer a inserção desse catéter. Porém, um técnico de enfermagem, né? Estava lá, sabe como é feito o procedimento, já viu esse procedimento ser realizado várias vezes e, por obra do destino, do acaso, estava lá cuidando do paciente e ele viu esse catéter saindo. E ele sabe o procedimento, ele já viu como se faz, ele foi lá e inseriu novamente o catéter para dentro o fiozinho para dentro do catéter, né? Então, pode acontecer, né? Como ele não sabe a questão técnica, científica, né? Não estudou para aquilo, né? Ele apenas vê como é que é feita a técnica. Então, pode acontecer de quando ele inserir novamente esse catéter, ele enrolar, né, lá dentro e não ficar todo retinho como deve ser e acabar evoluindo esse paciente de forma negativa, né? E aí, se esse paciente ter algum tipo de complicação, esse profissional, ele será processado, né? Ele sofrerá penalidades porque ele cometeu uma imperícia, né? Uma imperícia é quando você sabe fazer o procedimento, mas ele não é de sua competência, né? Se ele não é de sua competência, você não pode fazer. Então, não é de sua competência, ainda assim você foi lá e fez, então é uma imperícia, certo? Com relação à imprudência. A imprudência
ela é quando você sabe fazer o certo, no entanto, você vai lá e faz o errado. Sabe que não deve ser feito, mas vai lá e faz, ainda assim, mesmo sabendo que é errado. Como, por exemplo, o uso de EPIs, né, que a gente até comentou ontem. É sabido que é importante fazer o uso de EPIs em qualquer procedimento que for realizar com o paciente. No entanto, muitas vezes, esse procedimento, ele sofre algum tipo de imprudência, né, por parte do profissional. Como, por exemplo, em salas de vacina, é muito difícil a gente ver profissionais que aplicam vacinas com luva. Uns profissionais, principalmente os mais antigos, né, que se formaram bem antes, eles não gostam de utilizar as luvas, porque eles dizem que atrapalha na hora de fazer a administração da vacina, do medicamento, né, enfim, não só em sala de vacina, né, em hospitais, em outras instituições também, acaba que isso acontece. Então, não utilizar o EPI sabendo que precisa utilizar, isso é uma imprudência. Então, você sabe o que é o correto e ainda assim você faz errado. Então, isso é uma imprudência, né? A imperícia é o quê? A imperícia é fazer algo que não é de sua competência. A imprudência é você saber que precisa fazer aquilo de forma correta e fazer de forma errada, né? Por exemplo, sabe que precisa aspirar um paciente que é muito secretivo, mas não aspira. Sabe que precisa fazer mudança de decúbito em pacientes que, por exemplo, tem escara, né, que é a lesão por pressão hoje, né? Sabe que precisa fazer a mudança de decúbito para que aquele paciente, ele seja evitado uma lesão, né, para que ele não venha a ter uma lesão por pressão, ou para que a respiração dele melhore. Então, sabe que precisa fazer o procedimento, mas não faz ou faz de forma errada, certo? Com relação à medicação também, na hora certa, sabe que precisa, por exemplo, tem uma medicação às 10 horas para os pacientes. Porém, sei lá, não estou querendo fazer agora, vamos deixar para mais tarde. E aí a medicação era para ser feita às 10, mas na verdade a medicação foi feita às 11, né? Sabe que precisa fazer a medicação na hora certa, mas não, vou fazer logo cedo. Vou fazer antes, preparar tudo, administrar logo tudo para quando der 10 horas já tá tudo feito e aí só repousar. Então, a gente sabe que não é para ser feito dessa forma. A medicação não é para ser aplicada às 10, então deve ser aplicada às 10, certo? Também é sabido que é importante fazer a troca de acesso, né? Tem acesso que demora 48 horas, tem acesso que, como por exemplo o Gelco, né? Pode demorar até 72 horas, e aí passou disso, né? Que tem lá, a gente deixa escrito quando foi feito, quando foi colocado o acesso, passou daquele período, é importante fazer a troca, né? E aí você viu lá que precisava fazer a troca, não vou fazer não, deixa para o próximo. O outro com certeza vai trocar. Então, sabia que precisava fazer, né? Mas fez de forma errada, né? Não fez, deixou de fazer. Com relação à negligência, né? A negligência é justamente negligenciar o cuidado. Como, por exemplo, chega, Deus. Negligência, acho que eu confundi um pouco. Imperícia, como eu já falei, vamos recapitular, né? A imperícia é quando não é de sua competência e você vai lá e faz, né? A imprudência é quando você sabe o que deve ser feito e faz de maneira errada. E a negligência é quando você sabe que precisa fazer, mas não faz. A negligência é deixar de prestar o cuidado, certo? É não prestar assistência. Enquanto que a imprudência, você sabe o que precisa ser feito, mas faz de maneira errada. Na imprudência, eu preciso usar as luvas, porém, eu não uso as luvas, faço o procedimento de forma errada. Na negligência, eu preciso que o meu paciente, eu preciso prestar uma assistência ao meu paciente, como, por exemplo, a mudança de decúbito, e eu não presto assistência, eu me neguei a prestar assistência.
Imperícia, mais uma vez, é quando não é de minha competência e eu faço. A imprudência é quando eu sei o que precisa ser feito, eu sei o que é correto, mas eu faço o errado. E a negligência é quando eu preciso prestar uma assistência e eu nego essa assistência ao meu paciente. Dúvidas? Porque realmente é muito parecido. Às vezes dá para confundir a questão de imprudência com a negligência, né? É verdade. A imperícia a gente consegue ainda dar uma volta nela, né? Que é quando não é de nossa competência e a gente acaba fazendo, porque a gente sabe, mas não é de nossa competência, a gente não faz, não pode. Mas mesmo assim fez, é imperícia, né? Imprudência é quando a gente é imprudente em algo. Porque a gente sabe que não é certo, mas a gente faz. Por exemplo, beber, né? Na negligência. A gente é negligente. Quando? Quando, por exemplo, eu sei que eu não posso beber e dirigir, né? E aí eu bebo e dirijo. Então, naquele momento, eu fui imprudente, porque eu sabia o que era certo e fiz de maneira errada. O negligente, não. O negligente, ele nega, né? Negligente, ele nega prestar o cuidado, ele nega a assistência. Ele sabe que precisa ser feito, mas ele não faz, tá? Então, imprudente, ele sabe o que é certo e faz errado. O negligente, ele sabe o que precisa ser feito e não faz. Acho que agora ficou melhor, né? Para vocês entenderem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente vai vendo. Vocês podem chamar, podem falar, que a gente volta de novo. Olha, artigo 47. Posicionar-se contra e denunciar aos órgãos competentes ações e procedimentos de membros da equipe de saúde, quando houver risco de dano decorrente de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando a proteção da pessoa, família e coletividade. Então, você viu algum procedimento que foi feito de forma imprudente? Você viu um procedimento que foi negado, né? Aquele profissional negligenciou a assistência, negligenciou o cuidado àquele paciente. Então, vocês podem sim, é um dever de vocês, enquanto profissionais de enfermagem, é um dever nosso, enquanto profissionais de enfermagem, nos posicionarmos contra esse tipo de infração, certo? Então, é um dever nosso nos posicionar contra a questão de imprudência, negligência e imperícia, tá? Vamos lá. Pronto, aí aqui a gente entra no capítulo das proibições, que a gente só vai ver na próxima aula. Vamos dar uma olhadinha na atividade? Aqui é a atividade 1, certo? Que a gente viu, começou ontem. E as duas últimas questões, que era a 4 e a 5, a gente só conseguiria falar de acordo com o Código de Ética. Como a gente viu agora, pelo menos os direitos e os deveres, a gente consegue responder algumas coisas. Aqui ainda é sobre proibição, né? A 4. A 5 é um direito. Então, o direito a gente consegue ver já. Ó. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é direito dos profissionais de enfermagem. Então, dessas 4 alternativas, A, B, C e D, qual dessas alternativas é um direito do profissional de enfermagem? A. Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional. É um direito, é um dever. B. Cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema COFEN-COREM de enfermagem, né? É um direito, é um dever. Letra C, mantém inscrição no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorrer o exercício profissional. E D, registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. Desses 4, o que é um direito? Letra A, professora. A, né? É aprimorar os nossos conhecimentos, né?
de forma técnica, científica, ética, ético-política, socioeducativa, histórica e cultural, desde que dê sustentação à prática profissional. Por quê? Se for referente, como a gente viu, a pessoa, a família e a coletividade, ela passa a ser um dever, né? Mas como é referente à sustentação, à prática profissional, é um direito, certo? É um direito nosso. A letra B, cumprir no prazo estabelecido, determinação, notificação, citação de qualquer porém, é um dever, né? Aqui é um direito, né? É um direito. Aqui é um dever. Manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, por jurisdição na área onde ocorreu o exercício profissional, é um dever, como a gente viu. Registrar em prontuário, em outros documentos, informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidado de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras, também é um dever. Então, aqui nós temos 3 deveres, E um certo? direito. E a letra A, como a gente já viu, ela é um direito por essa última parte aqui, né? Porque dá sustentação à prática profissional, esse aprimoramento dos conhecimentos. Se esse aprimoramento fosse referente à pessoa, família e coletividade, em benefício disso, então seria um dever e não um direito. Aí na atividade 2. A resolução do Conselho Federal de Enfermagem, 564 de 2017, aprovou o novo Código de Ética dos profissionais de enfermagem, considerando várias legislações, sendo uma delas a. Então, dessas daí, né, dessas legislações que foram consideradas para se aprimorar, para se atualizar o novo Código de Ética, qual dessas realmente foi considerada? Foi considerado o Pacto pela Saúde, a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, o meio ambiente, ou o gerenciamento de resíduos de saúde. Letra B, Lei Maria da É Penha. a B. Isso, a gente consegue ver lá nos slides também. E também tem na parte do Código de Ética na íntegra, né? Tá logo no comecinho do Código de Ética, que foi considerado para se atualizar a Lei Maria da Penha também. 2. O enfermeiro da unidade básica de saúde interpelou a mãe de uma paciente que estava filmando com o telefone celular o atendimento que era prestado à sua filha, pois aquela pretendia documentar a postura corajosa da menina na campanha de vacinação no blog que mantinha sobre as atividades da filha. Segundo o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, esse enfermeiro estava certo ou errado? Estava certo, a professora foi a letra D, ele interrompeu, né? Porque é direito de negar-se ser exposto. Isso, exatamente. Ele não estava errado, então aí a gente já elimina de cara a B e a C, e aí ficaria na dúvida entre a A e a D, né? Porque ele está certo. Certo por quê? Porque ele tem o direito de imagem sobre o que acontece no serviço de saúde público. Não, ele não tem o direito de imagem, né? O profissional. Porém, ele pode, né? É um direito desse profissional, ele negar-se a ser exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Ele pode querer, né? Ele pode deixar que realmente a imagem dele seja exposta, que tenha uma foto na internet durante o procedimento, ele pode deixar. Mas se ele não quiser, ele pode se negar e a imagem ela não deve ser exposta, né? E essa pessoa que expôs sem o consentimento do profissional pode ser processada, como a gente já viu, né? Aqui é sobre penalidade, que vai ser na próxima aula. Sobre infração. Questão 5. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é um documento vital e de grande importância para as práticas profissionais. Assim, o enfermeiro deverá informar para toda a sua equipe que ele contém. Então, o que é que tem no Código de Ética dos profissionais de enfermagem? Tem condutas, atitudes e comportamentos pertinentes aos profissionais de enfermagem, considerando seus direitos e deveres. Contém responsabilidades da equipe que visam a fiscalização do exercício profissional. Contém mecanismos de controle dos profissionais para evitar que, caso cometam erros, não sofram sanções. Contém novos conceitos que possam garantir um diferencial profissional que atenda no mercado. Então, o que é que realmente o Código de Ética está trazendo para a gente?
Letra A, né? Que a gente já, né, vem trazendo condutas, atitudes e comportamentos que sejam pertinentes ao profissional de enfermagem e sempre considerando o que é dever e o que é direito desse profissional. Essas duas atividades, daqui a pouquinho eu disponibilizo para vocês lá no WhatsApp, mas para vocês estudarem, né? Como eu já falei para vocês. Aí eu vou pagar a anatomia, porque na turma já estava. Exatamente. Alguém vai pagar a anatomia, tá, Miri? Gente vai pagar a anatomia. Eu também vou pagar a anatomia. Pronto, vamos lá para a nossa chamada. Deixa eu entrar aqui. Professora, como é que vê a questão das notas? Entrando no sistema. Mas tem que ter o login e a senha para entrar. Eu nunca entrei. Pronto, eles têm que ver, acho que com o André. Com o André e com o Fábio, eles veem essa questão aí de você dar sua senha. Você pede para eles cadastrarem, aí quando ele cadastrar, aí você vai dar o seu login, aí você, se quiser mudar a senha, você muda. Sim. Ah, tá. Eu pensei que era o mesmo login que a gente entra na plataforma. Mas é o mesmo login. Quando você bota aí, tem a opção de você entrar. O Vem está fazendo o processo aí, ó. Do mesmo jeito. Nesse aqui, Active Soft? Isso, é nesse aí mesmo. Você bota seu login e a senha. Mas deve ser outro, porque eu já tentei Ó, entrar com o meu. aí você tem como acompanhar a questão de notas, questão da financeira, tudo você acompanha aí nesse aqui. Vou tentar abrir agora. Vocês têm alguma dúvida sobre o assunto? Vocês são tão calados? Não, Cris, na realidade, porque assim, pelo menos, eu aproveito muito em casa, eu vejo muito. Eu só estou com dificuldade assim, porque como eu disse a você, o computador que eu estudava, ele queimou e eu perdi meus arquivos. Perdi minhas atividades que eu enviei de todas as disciplinas, eu tinha tudo salvo no computador, numa pasta. Os assuntos, mesmo com as apostilas em casa, eu tinha salvo numa pasta. E o computador apagou de uma hora para outra. Pronto, eu perdi. Beleza. Então vamos lá, né? Ana Carla tá aí. Ana Flávia. Tô. Ana Luísa. André. Tô aqui. Ana Beatriz. Presente. Ayala. Presente. Brenda. Professora Ana Carla, presente. Ayala já foi. Brenda. Carla Daniele. Cris, teve um pessoal que não conseguiu entrar com dificuldade da internet. Estavam falando lá no grupo. Pronto, aí a gente vai ver isso daqui a pouco. Cecília Anitta. Presença. Célia Maria. A professora Célia saiu do... Débora Beatriz Rosa Cavalcante. Fala aí tudo. Débora Maria. Débora saiu do curso também. Denailson. Denailson também, não foi? Acho que a Denailson também. Denailson estava para sair. Ele estava para sair, Denailson. Drenalina. Presente. Elaine. Presente. Fernanda.
Vou aguardar isso. Fernanda, eu não lembro se ela entrou hoje. Onde ela estava? Flávia Ananda. Aqui, pera, caceta, faça um Laís. negócio fresco. Jéssica Jordana. Jéssica Suane. Presente. Jocastra Michele. Jocastra estava, mas... Juliana Ferreira. Késia Soares. Letícia da Silva. Presente. Luzia Laís. Maria Cecília. Presente. Rafaela Dantas. Hilde. Samile. Samile saiu Do curso ou da aula? do curso. Ela disse que trancou porque está fazendo faculdade de enfermagem. Ô, Glória. Thaís Amaro. Tatiane. Tamires Filgueira. Presente. Tereza Beatriz. Aqui. Professora, eu tô Veridiana aqui, Campeiro. Tatiane. É porque travou aqui na hora. E Vivian Daiele. Eu tô presente, viu? Vivian tá aqui, Vivian. Ela botou aqui. Botei. É porque eu não tô lá na tela, eu tô na chamada. Pronto. Pois pronto, eu estou aqui. Daqui a pouquinho eu coloco para vocês lá as atividades, como eu tinha falado, para vocês estudarem. E no mais, por hoje era só mesmo. Tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar Cris, lá só uma no pergunta. WhatsApp. Com relação à prova, tipo assim, você vai nos dar um norte ou a gente tem que estudar da primeira à quarta apostila, no geral? Oxe, não tem muita coisa para estudar, não. É só isso aí mesmo. Pronto, a gente não tá vendo tudo direitinho de novo, né? Tudo mastigadinho, a mesma coisa. Então é isso aí, é estudar das 4 aulas. Tá ótimo, então. Tá bom? Tá. Mas vai ser de boa, vai ser legal. Eu tenho medo desses de boa. Esses de boa dela, quando fala naquelas pegadinhas, mudando só uma palavra que deixa a gente encafifado. Mulher, pelo amor de Deus, vai ter nada de diferente. Tudo vocês já viram. Vai dar certo. Vai dar certo. Tchau, boa noite. Até a próxima. Tchau.